Mas mais uma pergunta sobre esse chip do RFID. Você diria que será uma escolha moral se esse chip for imposto às pessoas ou forçado a aceitá-las? Isso é uma boa pergunta. Foi uma escolha moral quando você recebeu o seu cartão bancário? Não foi uma escolha moral. Então, depende qual é a questão moral relacionada a esse chip. Provavelmente pode invadir questões morais se você tiver a sua privacidade invadida como consequência disso. Mas, como sabemos, mesmo com um cartão, a sua privacidade também pode ser invadida. Bem, eu acho que as pessoas vão resistir a qualquer chip dessa natureza. Embora muitos países já tenham, até certo ponto, introduzido isso, mas eu não acho que seja uma questão moral. E se isso envolve apenas a questão de compra e venda, ou uma sociedade sem dinheiro, ou nada além de apenas um cartão de crédito, isso não seria uma questão moral. Se houver outras questões envolvidas, então pode se tornar uma questão moral. Mas se são apenas serviços bancários e acesso a eles, então eu não acho que seja uma questão moral. Quem sabe na filosofia lá fora, isso pode se tornar uma questão moral. Mas então a conta bancária ou o acesso ao banco se tornam o denominador moral e não a palavra de Deus. Eu vi outras questões nos comentários que perguntavam por que nós usamos computadores da Apple, porque em outros episódios nós usamos o computador da Apple. Eu vi que era um comentário que fizeram a respeito de por que usamos computadores da Apple. Bem, sabe, nós vivemos nesse mundo, mas isso não significa que devemos ser do mundo. Agora, quem controla as indústrias do mundo são as megas corporações do mundo. E quem controla essas megas corporações? Bem, de acordo com a Bíblia, é Babilônia que controla as megas corporações. Então, existe uma conexão entre a religião e o mundo econômico. Então, com relação aos computadores da Apple, vamos dar uma olhada em todos os problemas relacionados a isso. Se você quer fazer parte desse mundo, dessa mega estrutura econômica, então você precisa fazer parte desse sistema. E basicamente esse sistema, de acordo com as Escrituras, não é controlado por Deus, mas por outras forças, forças esotéricas. Então, se eu dirijo um carro com sinais esotéricos, ou se eu abasteço o meu tanque num posto de combustível, todos eles estão envolvidos nessa questão. Por exemplo, se você considerar algumas empresas de petróleo, elas tinham símbolos interessantes e mudaram ao longo dos anos à medida que foram modificando, mas ainda tem conotações esotéricas. E uma das grandes empresas tinha um Pégasus, o cavalo voador. Era o deus da morte como seu símbolo. Quem gostaria de colocar um deus da morte como símbolo? Então, minha filosofia é simplesmente essa. Eu estou no mundo e tenho que usar o sistema do mundo. Mas não preciso fazer parte ou estar preso às esotéricas ou filosofias desse sistema. Então, eu posso dirigir um carro que pertença ao sistema mundano para poder fazer o trabalho de Deus? Claro que posso. Posso usar um computador para poder fazer o trabalho de Deus? Também posso usar para coisas baixas ou razões maléficas? E existe muita gente fazendo isso. Mas é uma escolha moral usar esses produtos para uma questão nobre ou não nobre, ou ignóbil, propósitos torpes. Desde que eu use isso para propósitos nobres, então eu posso usar, vamos ser francos, os equipamentos do diabo ou o dinheiro do diabo para poder avançar com o trabalho de Deus. Há também algumas questões e confusões sobre o pequeno tempo de angústia e o grande tempo de angústia. Você poderia nos explicar a diferença entre os dois? Isso é uma questão progressiva. Agora, o pequeno tempo de angústia é um período de tempo antes da implementação da marca da besta. Então, em outras palavras, a turbulência no mundo aumentará, os desastres naturais se tornarão muito mais proeminentes. Basicamente, você pode passar pela lista de Mateus 24 e ver quais serão os problemas no final dos tempos. Haverá muitos messias. Mesmo hoje,
tem essas questões de que o Messias está prestes a se revelar e a grande empolgação. Mas Jesus já advertiu. Quando você ouvir que ele está na casa, ou quando você ouvir que ele está no deserto, não vá lá, porque como um raio é visível de leste a oeste, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, nós temos esse período de tempo de turbulência. E isso é chamado de pequeno tempo de angústia. Quando suas liberdades pessoais são restringidas, e eventualmente as nações se tornarão mais agressivas e haverá cada vez mais um clamor por moralidade. O mundo vai ficar de tal forma que a moralidade vai sair voando pela janela e nós teremos todas essas turbulências e calamidades e talvez até digam esses vírus e eles dirão que é porque as pessoas se afastaram de Deus. Automaticamente, isso levará as pessoas a começarem a introduzir legislações religiosas. Agora, se você pegar as leis escondidas de Noé, que nós já comentamos aqui no vídeo anterior como exemplo, elas têm conotações religiosas, porque você tem que reconhecer que só existe um Deus, e não poderá blasfemar contra Deus, porque isso é uma lei. Agora, se existe uma lei, isso significa que a qualquer momento ela pode ser implementada. Portanto, devem ter leis religiosas ligadas a essas leis. E aparentemente existem algumas centenas de leis que são subseções dessas leis, que podem ser implementadas. Agora, se você precisa reconhecer um único Deus, então certamente também deve ter um dia de adoração a esse único Deus. Então, todas essas calamidades e esse pequeno tempo de angústia em que suas liberdades pessoais são reduzidas e compra e venda se tornam difíceis por causa das circunstâncias que restringe o movimento humano e a liberdade humana, levarão ao ponto em que as pessoas vão dizer: todas essas coisas estão acontecendo por quê? Porque nós viramos as costas para Deus. Nós o tiramos do sistema escolar. Nós o tiramos da vida pública. Poderemos ser proibidos a orar. Nós sacrificamos nossos filhos a Moloque, e etc, etc. Vamos voltar a Deus. Isso implica legislação? Então, eventualmente, esse pequeno tempo de angústia culminará em questões legais e leis que farão forçar você a aderir a um modelo particularmente específico. E uma vez que essas leis são promulgadas, o que são contrárias às leis de Deus, mas não serão necessariamente contrárias às leis da besta, contra a qual nós somos advertidos, você tem uma escolha moral. E uma vez que essa escolha moral se torna a questão final, então você terá um grande período de angústia e as pragas começarão a cair. Assim que essas leis estiverem ativas, ainda haverá um curto período onde as pessoas ainda poderão fazer a escolha moral. Você não pode ter a porta da graça fechada assim que as leis forem promulgadas, porque quando as leis se tornarem ativas, as pessoas deverão escolher entre as leis de Deus e as leis dos homens. E quando existe um conflito entre elas, então é uma questão moral. É uma questão de adoração. Sim, e isso me faz lembrar de que no Espírito de Profecia, há uma citação no livro dos Eventos Finais, capítulo 10, que lida com o pequeno tempo de angústia. E diz, o início do tempo de angústia ali mencionado não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas. Mas há um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra da salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. E isso é interessante. Isso é interessante, e em outras palavras, essa legislação que é contrária à lei de Deus tem a marca da besta, que não terá sido ainda implementada. Então, deveremos estar no pequeno tempo de angústia. Então, vem o grande tempo de angústia. Depois da sua implementação, depois que as pessoas fizerem suas escolhas, então as pragas cairão. E Deus promete proteção contra as pragas para todos aqueles que não aceitar a marca da besta. Então, é muito importante que entendamos qual é a marca da besta. Também, nesse pequeno período de angústia, será o tempo da angústia de Jacó. Agora, qual foi a angústia de Jacó? Jacó havia pecado gravemente, de maneira que ele privou Esaú da sua primogenitura. E
Nesse sentido, ele estava lutando com Deus para saber se ele foi ou não perdoado. Então, nesse período, quando a porta da graça se fechar e não houver mais nada que se possa fazer por sua salvação, a não ser confiar em quem o resgatou, Jesus Cristo. E esse é o período que você passa pela angústia de Jacó, quando você luta com Deus e diz, Senhor, confessei todos os meus pecados, fui perdoado todos os meus pecados, você me lavou no sangue do Cordeiro, há algum defeito em mim que o impediu de fazer? E essa será a angústia mental nesse período turbulento. E é aí que a fé entra. Através da fé, você se agarra às promessas de Deus, e a fé não deixará você desistir, assim como Jacó não deixou Jesus, ou o anjo, quando ele lutou com ele. E ele disse, eu não te deixarei ir, a menos que você me abençoe. E essa será a nossa angústia. Nós clamaremos a Jesus, não te deixarei ir, a menos que me abençoes. E a Bíblia diz que Jacó prevaleceu com Deus. Então, todos aqueles que fizerem de Jesus a sua rocha firme, prevalecerá, porque Jesus vai cobri-los com a sua justiça.